Voltamos com o Giro da Notícia no seu rádio, aplicativo e site da Rádio Planetária. Agora também estamos ao vivo no Facebook e YouTube. 8 horas e 16 minutos, como eu já havia anunciado antes, né? A gente já havia anunciado, recebemos no estúdio da Rádio Planetária nessa manhã de segunda-feira o doutor Luiz Fernando Schmidt, advogado da área previdenciária. E o nosso tema de hoje, da nossa conversa, será a questão, né, das aposentadorias especiais. Deu um novo julgamento aí no STF, né, que derrubou a idade mínima. Então, muitas pessoas que aguardavam aí, né, o benefício agora podem entrar novamente, né? E o doutor Luiz Fernando vai trazer para a gente a importância de estudo, né? Esse estudo que é feito também e o que motivou talvez o STF, enfim, esse entendimento lá, né, do Supremo Tribunal Federal, né, dessas aposentadorias especiais. A gente sabe que tivemos uma reforma previdenciária aí no ano de 2019, né, que acabou deixando muita gente fora aí, né, do período, né? Enfim, foi mudado algumas datas, algumas coisas, tudo, algumas regras também. O doutor vai trazer para a gente aí essas informações. Bem-vindo, doutor, mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Um prazer estar aqui na Rádio Planetário. Quero agradecer também a diretoria da rádio, na pessoa do Ramon Facione, né, por estar disponibilizando esse espaço para a gente tirar dúvida dos nossos ouvintes, também falar um pouco sobre essa mudança, né. Quero agradecer também a nossa audiência, né, um abraço a todos, pessoal aí do campo, da cidade, estão acordando agora, alguns já estão trabalhando desde cedo, né, que estão indo para o seu trabalho, fazendo suas atividades, enfim. Eu também quero deixar, Rodrigo, aproveitando aí o espaço, um forte abraço para meus colegas também, né? Tem que mandar um abraço aí pro Dr. Douglas Fontana, também pro Dr. Yuris Vinícius de Oliveira, também atuantes nas outras áreas aí, também dão suporte pra gente na área previdenciária, mas a gente trabalha em tudo, então, forte abraço aí pro Dr. Douglas Fontana, um forte abraço também pro Dr. Yuri. É isso aí, Rodrigo. Então, o que acontece? Até a gente tava conversando em off aqui, né? Conversando com o nosso amigo aí também, o Delmário, o Adriano, e então... Essa novidade até é muito recente, muito recente. Eu acho que provavelmente as pessoas devem ter escutado, talvez na TV, alguma coisa na Globo, alguma coisa até aqui na rádio, provavelmente. Mas o que acontece? Isso é uma decisão da última noite, da última quinta-feira. Ou seja, não tem nem uma semana ainda. É uma coisa muito recente, é uma coisa muito nova. Eu acho que a mudança mais impactante, que a gente havia falado, desde a reforma de 2019, né, que mudou todo a dinâmica, a concessão de benefícios do direito previdenciário, e essa mudança vem principalmente para beneficiar as pessoas, para beneficiar o segurado. Então é uma mudança muito boa, eu acho que é uma mudança que a gente tem que comemorar, né? Uma vez que houve essa reforma tão radical, tão drástica, né? Então ela veio para beneficiar os segurados. E quais são os tipos de segurado, Rodrigo, que ela vai beneficiar? Porque é importante, isso é um julgado, é uma decisão lá do Supremo Tribunal Federal, que ele julgou se parte da legislação da reforma da Previdência era constitucional ou não, ou se atendia os preceitos, os princípios da Constituição ou não. Então, até no primeiro momento, lá quando começou esse julgamento, havia uma ideia de retirar toda a regra de transição e toda a regulamentação que a reforma trouxe em respeito à atividade especial. O que é atividade especial? Que é a que foi afetada. Atividade especial, para quem está me ouvindo nesse momento, o que é? Ela é uma atividade considerada pelo Ministério do Trabalho e também pela Previdência que ela é diferenciada das demais, entendeu? Por exemplo, assim, é uma atividade onde a pessoa é exposta a agentes nocivos. Dando um exemplo, ela é exposta à questão de ruído alto, ela é exposta, por exemplo, ela trabalha com eletricidade de alta voltagem, ou seja, são condições diferentes que um outro empregado não é exposto. Por isso é tratado de forma diferente pela Previdência. Então esse grupo específico, né, que às vezes assim parece um pouco específico, mas quando tu vai olhar com profundidade na legislação, tu vê que muitas pessoas são afetadas. Então é uma legislação que pode beneficiar muitas pessoas que estão ouvindo a gente. Então acho que é importante a pessoa ter mais ou menos atenção e eventualmente procurar um advogado, né? Eu acho que cada caso é um caso e ver se encaixa nisso, né? Porque o que acontece? Hoje, para ser considerado atividade especial, tu tem que ter uma carência mínima para te conseguir o aposento. Vamos falar assim. Para conseguir a aposentadoria. Fernando, eu quero me aposentar. O que tu precisa? Tu precisa da carência mínima, que hoje é 180 contribuições ou 15 anos. Isso é o mínimo que tem que ter.
E a outra grande fator é a questão do tempo de exposição, que varia conforme a categoria e o agente que tu está sendo exposto. Vamos dar exemplo. Como é que era antes? Antes havia uma regra de idade mínima. Ou seja, tu tinha carência, tu tinha que ter o tempo de exposição a esse agente nocivo, ao ruído, à questão de calor ou frio excessivo, enfim. Mas também tu tinha que ter uma idade mínima. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, Rodrigo. Agente nocivo, por exemplo, que se enquadrava em 15 anos de contribuição, havia, por exemplo, assim, 15 anos de exposição. Vamos pegar um mineiro, né? Uma pessoa que trabalhava dentro de uma mina lá de pedra, alguma coisa assim, ele podia se aposentar com 15 anos só de atividade. Por quê? Porque ali é uma questão bem insalubre, é periculoso, ou seja, a atividade tem que ser reduzida para 15 anos. Mas ele precisava de 55 anos de idade para se aposentar. Agora não precisa mais. Tu pode ter 30 anos, tu trabalhou 15 anos comprovadamente, tu se aposenta. Por quê? Porque agora importa justamente o tempo, a carência mínima e o tempo de exposição. Não existe mais a idade, entendeu? Vamos dar um exemplo também de 20 anos. A gente tem algumas categorias que se enquadravam em 20 anos que eu acho que até poderia ter aqui na nossa região, né? Ou muito pouco, né? Vamos pegar aqui fundidor de chumbo, acho que muito pouco, encarregado de fogo, talvez que trabalha em alguma outra atividade, fabricante de tinta, trabalhador em túneis, né? Então, esses aí, por exemplo, podiam só trabalhar 20 anos expostos e que se aposentariam com 58 anos de idade. Agora não há mais o limite da idade mínima. Trabalhou os 20 anos. Trabalhou os 20 anos, conseguiu comprovar, está aposentado. Agora, por exemplo, que nem havia, eram 3 categorias, por exemplo, de 25 anos de exposição. Para trabalhador de 25 anos de exposição, essa daqui é uma lista bem grande. E a gente tem várias pessoas. Acho que acho que agentes policiais eram os, né, que entravam nesse rol de 25. Exatamente. Policiais, a gente tem, por exemplo, dentistas, enfermeiros, vamos dar, por exemplo, auxiliar de enfermeiro, cirurgião, jornalista, médico, metalúrgico, motorista de ônibus, motorista de caminhão, técnico de laboratório de análise e clínica. Radiologista, acho que também. Radiologista, tratorista, recepcionista de telefone, enfim, torneiro mecânico, vigilante, armado ou não, supervisor fiscal de ambiente, pescador, enfim, são várias as atividades que antes, estou falando de antes, precisava de 25 anos de comprovado de exposição, né, na atividade e 20 anos no mínimo, ou melhor, 60 anos no mínimo de idade para se aposentar. O que acontece? Agora tu precisa só comprovar a carência mínima e o tempo de exposição. 15 anos naquelas atividades que a gente tinha falado, 20 anos nas intermediárias e 25 anos nessa que a gente acabou de falar. Que é uma lista bem longa, né, Rodrigo? Então, que envolve, como a gente havia falado, tem trabalhador de construção civil, seja o servente, seja propriamente o construtor civil, né, o pedreiro. A gente também tem cortador gráfico, trabalhador de extração de petróleo. Enfim, essas atividades são um pouco mais amplas. Entra o pintor, também o soldador, o transporte rodoviário, o bombeiro, enfim, várias outras atividades, como também você havia falado também o professor e o policial, né? O agente da segurança, que em alguns casos tem algumas regras específicas, né? E tem o regime próprio, né? Claro, por exemplo, os militares, eles têm o regime próprio deles, que não são dos civis, né? É a previdência estadual. É deles ali que define, tem toda essa regra aí que não entra dentro do INSS, mas que também segue uma lógica um pouco parecida, né? Muito parecida. Até o próprio Estatuto de Servidores do Estado, né, é separado, civis e militares. Os militares eles têm a própria deles, inclusive, né? Julgamento, tribunal próprio deles, né? Enfim. A gente fala das aposentadorias, pega um geral. Mas uma pergunta que eu queria lhe fazer, então, questão, vamos usar os vigilantes aqui bancários. Uma vez era 25 anos, né? E comprovado, né? E agora então volta de novo. Mas como é que eu tenho que comprovar? Porque tem gente que já tem que estar com 30 anos já de serviço e não se aposentou ainda. Esses caras já estão no direito de se aposentar, enfim, como é que funciona? O que acontece, Rodrigo? A atividade especial é uma atividade, ela é um... Já que caiu a idade, né? Lá. Sim, eu te entendo. Mais ou menos o que acontece? A atividade especial, ela é como um mundo à parte dentro do direito previdenciário, porque ela é bem complexa, sabe? Ela é bem complexa e tu precisa provar com vários documentos. Só que como é que se encaixa? Onde é que está escrito, Fernando? Rodrigo, onde é que está escrito essas atividades? A gente vem evoluindo, Rodrigo, desde quando começou a pensar que deveria ter essa seguridade, as pessoas que trabalham teriam que cuidar delas, elas teriam que contribuir para um dia se aposentar, que ele vem evoluindo e desde mais ou menos ali dos anos 60, 70, há decretos, entendeu? Que, por exemplo, tem um decreto aqui de 64,
né, do presidente da época, que provavelmente eu acho que era o Jango, que ele vem trazendo algum tipo de profissões que poderiam ser se encaixados e ser considerados, por exemplo, especiais. E com isso veio trazendo novos decretos que criou um rol que é exemplificativo. Isso aqui não quer dizer que somente isso que vai se aposentar como atividade especial, mas que trouxe alguns exemplos de atividades que até mais ou menos 95, se não me falha a memória, que eram consideradas as atividades que, vamos dizer assim, já havia uma predisposição, entendeu? Eram umas atividades, por exemplo, que tu... Trabalhando nisso, tu juntando alguma que outra documentação, por exemplo, a carteira de trabalho, algum que outro documento, tu já estaria aposentado e considerado como aposentadoria especial. Só que veio evoluindo com a legislação previdenciária e hoje se pesa muito não apenas a atividade, mas a exposição. Entendeu? Então, além do rol que a gente falou, hoje é a exposição. O que acontece? Se não está aqui, que a gente havia falado, mas, por exemplo, é exposto a ruído alto, né? É exposto a ruído alto. Por exemplo, trabalha... aqui, por exemplo, não fala sobre cabista, técnico de eletricidade, que trabalha, por exemplo, com empresa de internet, com empresa de telecomunicação, que muitas das vezes trabalha ali perto da alta voltagem, é exposto a vento, a frio, a sol. Esse, por exemplo, é uma profissão que não está aqui, né? Mas que comprovada a exposição, comprovado dentro desses 25 anos com documentos, pode ser considerado e pode buscar uma aposentadoria especial. Um outro exemplo é frentista também, que trabalha no dia a dia ali, exposto à questão da gasolina, dos hidrocarbonetos, do benzeno, ou seja, só que há necessidade de comprovação com documentos, né? E são documentos bem técnicos, bem... Testemunhas também, né? Porque a gente sabe que também testemunhal... Pode. Via judicial pode. Via judicial entra com... Tem um peso bom. Vou te dar um exemplo assim hoje, por exemplo, Rodrigo, no nosso raciocínio. Que tipo de documento? A gente quer assim só, doutor, o senhor falou de judicial, a gente quer uma coisa sem imbróglio, por exemplo, eu tenho o direito, vou conseguir. Porque às vezes tem algumas coisas no caminho que tem que comprovar, testemunhas, enfim, né? Daí já entra no imbróglio, aí já entra no... É um dissídio, já vamos dizer assim, né? Aí não é mais a via normal, né? Reta, regra. A gente tá falando aqui agora o que mudou para quem não, eu tô... Isso. O que acontece? Como eu havia falado... Havia esse rol exemplificativo, né? E a partir de um tempo para cá, não é seguida essa lista. Então, é preciso comprovar a exposição. E para comprovar essa exposição, por isso que tem que ter esses documentos, sabe? Muito importante. Vamos te dar um exemplo, o PPP, né? Que é um documento importante que várias empresas têm. Todos, basicamente, fazem uma atividade considerada que não é tão convencional, tão normal. Provavelmente tem um PPP, eu acho que quase todos têm. Um período lá anterior, mais ou menos um pouquinho mais para trás, antes de 2003, mais ou menos, tem o formulário SS 8030, que também é o empregador que fornece. Então, tem documentos também de, por exemplo, o LTCAT, né, que é um laudo técnico fornecido pela Segurança do Trabalho, que fala ali, olha, esse aqui é esse tipo de situação, ele usava, por exemplo, tinha um EPI aqui que era eficaz, não era, ele era exposto. Então, são documentos muito importantes, que além da carteira de trabalho, além da testemunha, que as pessoas têm que ter. Então, eu acho que é importante, a gente tem vários profissionais aqui no município de Espumoso, toda a região, ótimos advogados, ótimos colegas, eu acho que é importante procurar saber um pouco mais sobre essa mudança, né? Sobre o que se enquadra ou não, né? Se está com dúvida, quer ver um pouco se tem condições já de se aposentar, eu acho que essa é uma boa notícia para o nosso rádio ouvinte e para buscar informação a mais, né? Isso aí é um alerta para dizer, tem coisa aqui, tem coisa, notícia boa. O próprio DRT já não... porque comprovado que você tem que exercer. Não adianta só ter o DRT lá na carteira. Eu tenho DRT de vigilância e rádio e TV, por exemplo. Eu tenho, mas eu não exerci, então quer dizer, tem que ter efetivo exercício, exatamente. Né? Por isso que sim, você diz que pode encaixar a pessoa que talvez não tenha o DRT, mas prestou serviço na área. Isso, só que dela tem outros documentos. Tem outros documentos comprovando que atua naquela área ali. Exatamente, e que daí tu tem que hoje o que acontece? Tu tem que comprovar. É um dos requisitos da aposentadoria especial, tu comprovar o tempo de exposição. A função ali, por isso que tem que o empregador tem que olhar bem a sua carteira de trabalho para ver se você vai estar na função correta ali, né? Exatamente. Porque daqui a pouco tu desempenha uma função na empresa, mas está em outra ali, né? Na carteira de trabalho, e aí chega daí chega na hora. Muito acontecia isso, e acontece até hoje, né? A gente sabe disso. Isso, eu acho que tem um assunto também, Rodrigo, que é muito interessante dentro da reforma, ou melhor, dentro das aposentadorias especiais, que hoje, por exemplo, assim, tu pode converter, pode haver a conversão até a data da reforma, períodos até a data da reforma, entendeu? Que pode ser convertido. Por exemplo, vou te dar um exemplo assim, olha, do teu caso, vamos te dar um exemplo assim, o Rodrigo trabalhou 5 anos exposto a agentes nocivos, mas não trabalha mais. O que eu faço com esse período, Fernando?
porque tu não vai conseguir se aposentar por especial. Mas e esses 5 anos, tu vai perder, já que é diferenciado? Então, até nesse primeiro momento do julgamento do STF, havia 2 ministros, a ministra Rosa Weber e o ministro hoje que é presidente do STF, Edson Fachin, eles partiram da iniciativa de tentar prorrogar, ou melhor, fazer a continuação desse tempo de conversão. Por quê? Esse tempo de conversão ele só vai hoje só de períodos até a reforma, ou seja, até 2019. A partir de 2019 para cá, esse período essa conversão não pode. O que é essa conversão? Como eu havia te falado, trabalhei 5 anos, tá? No período como atividade especial, exposto às atividades, ou dentro daquela categoria que a gente havia falado. E agora eu trabalho em outra atividade normal, que não é mais exposta, que é uma atividade que a gente trabalha dentro do escritório, tá ali, não tem problema nenhum, tem um ar-condicionado. Pode haver essa conversão, entendeu? Ele pode, por exemplo, assim, no caso do homem de 25 anos, que é a atividade que entra dentro, por exemplo, assim, fui frentista por 5 anos, tá? O que acontece? Quero ser considerado, quero que esse período venha para o meu tempo, para minha aposentadoria ali. E cada ano trabalhado, exposto dentro dos 25 anos, ele vai valer 1 ano e 4. Por exemplo, assim, trabalhou 10 anos, vai valer 14 no comum, entendeu? Então, a mulher também, a mulher já é um pouco menos, é 1,2. E, por exemplo, para atividades, por exemplo, de 15 anos. Atividade de 15 anos para homem é 2,3. Então, é aí que está, é uma outra regra, é um outro nicho dentro da aposentadoria especial que as pessoas podem se utilizar, podem olhar com calma e, eventualmente, buscar uma aposentadoria. Então, é um campo bastante amplo e eu acho que as pessoas podem buscar saber mais, podem tentar saber mais sobre esse tipo de aposentadoria, né, Rodrigo? Sim, aí caiu a questão da idade, né? Idade mínima. Mas e aí, é integral essa aposentadoria? Depende muito do caso. É isso que eu queria... Porque aí eu vou, tô no direito, mas vou ganhar a integralidade do meu... É que depende muito do caso, porque o que acontece? Vai depender quanto tempo tu foi exposto. Vai depender, por exemplo, assim, se tu vamos pegar um caso assim que se aposentou como atividade especial... 25 anos de serviço. 25 anos de serviço com a regra de, por exemplo, teve um caso que aconteceu, até a gente o INSS reconheceu e a gente está nesse processo de lito. O que acontece? Um caso específico. A gente conseguiu comprovar 25 anos de atividade exposta com a regra antes da reforma. Esse ele vai pegar 100%, integral. O que ele recebia lá, a média, vai ser recebido. E não vai pegar o fator previdenciário. Ou seja, isso aí a gente conseguiu comprovar antes da reforma. Ali, períodos depois da reforma, que daí é um pouquinho mais complicado, daí é uma coisinha um pouco mais... Ele já é mais afetado. E o valor tende a baixar. Então, depende muito do caso. Se conseguir um caso específico lá, que eu trabalhei 25 anos, por exemplo, como um técnico, cabista ou um frentista, lá antes da reforma, e aí conseguir comprovar isso aí com PPP, com DS 8030, com testemunha, com alguns outros documentos, foto, enfim, e antes da reforma, esse provavelmente vai se aposentar com salário integral. Mas dependendo do caso, se já é um pouquinho mais recente, varia muito, né? Então cada caso um caso, tem que ver como é que o sistema simula, tem que ver nos cálculos do próprio advogado ou técnico que for fazer. Então depende muito do caso, né? Mas um caso, vamos dizer assim, integral, um caso 100%, 25 anos exposto antes da regra, antes da reforma, né, da Previdência, esse aí pega integralmente. Então pode eventualmente conseguir uma boa aposentadoria. Até porque, normalmente, Rodrigo, pessoas que trabalham nessas atividades têm um salário um pouco mais alto, né? Devido até à questão da insalubridade ali, isso, né? Risco de vida, enfim. Insalubridade. Risco de vida, em questão de vigilantes e guardas municipais, enfim. Isso aí. Então, mas num resumo, foi um avanço. O senhor vê como um avanço, Eu vejo como um baita avanço. Até poderia, se eventualmente conseguir manter essa regra de fazer a mudança, né, de fazer essa conversão a partir também, continuando, não tendo só o marco temporal, a reforma, e continuando agora, seria um avanço um pouco maior. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu tudo, né? Conseguiu já reduzir, já baixar, extinguir a idade mínima para as aposentadorias especiais. Eu acho que é um grande ganho, eu acho que é a melhor notícia desde dessa reforma da Previdência, eu acho que é importante. E, por isso, nosso rádio ouvinte tem que buscar informação, tem que procurar a informação técnica, procurar alguém, um profissional
que eu acho que pode ajudar, né? Pode ajudar, eventualmente, já ir guardando documentos. Olha, PPP atualizado, pedir carteira de trabalho, conferir todos os documentos, porque eu acho que é muito importante. Porque às vezes a gente que acontece assim, Previdência, eu não sei se eu vou me aposentar, né? E vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando o tempo, quando vê chegar a hora de se aposentar e não está organizado. E é uma questão, assim, a pessoa que troca muito de trabalho, por exemplo. Hoje eu estou de frentista, amanhã eu estou no escritório, volto de novo, agora vou ser outro, vou estar exposto, depois volto. E todos esses degraus aí que dá para se falar, esses buracos talvez aí que eu trabalhei, saí, voltei, saí, fui. Essas lacunas, né? Essas lacunas aí que eu tô exposto, não tô. Eu posso juntar todos esses anos também, vale também, né? Indiferente, precisa estar contínuo, é isso que a gente quer trazer também pro... Normalmente o que acontece, Rodrigo? Depende da atividade. Às vezes, como por exemplo, 25 anos é difícil tu juntar tudo. O cara trabalhou 50, 35 anos 25, já. Né? É difícil tu juntar 25. Sim. Agora, se já é uma atividade já para 20, 15 anos, pode. Só que vai depender muito do caso. Por exemplo, essas atividades um pouco mais perigosas, insalubres, tem algum decreto que ele fala que tem que ter uma continuidade. Tá? Eu não sei dizer bem certinho. Mas essas de 25 anos pode. Tu pode, por exemplo, pegar um período lá de frentista, pode pegar um período como cabista, pode pegar um outro período, por exemplo, como técnico, como agente de segurança, ou como professor, ou até mesmo como enfermeiro, enfim, e ir juntando, desde que, obviamente, demonstrado com documentos, com a atividade de fato exercida e exposto a essas condições especiais, pode sim, pode juntar tudo, mas é aquela coisa, sempre é importante, saiu do emprego, considerado atividade especial, pede o PPP, né, atualizadinho, pede os documentos ali, guarda, porque às vezes vai usar na aposentadoria, provavelmente vai, então é importante sempre ter o documento organizado, porque da própria pessoa, né? E ela vai utilizar, então é importante ter esses documentos guardados, porque isso aí tem um peso importante na aposentadoria. Muito bem, a gente poderia pedir mais aqui, essa questão também, não sei se enquadra profissionais autônomos, se é para quem tem carteira assinada, aquele que contribui mensalmente, mas eu trabalho, por exemplo, eu mesmo, dono da minha oficina mecânica, por exemplo, eu trabalho com pintura, que é uma coisa bem nociva, se for ver, né? Pintura de automóveis, se você trabalha com thinner, com um exemplo, né? Vários outros agentes aí, a pessoa também tem esse... Como eu havia falado, Rodrigo, tu precisa de dois quesitos. Isso, vamos tirar bem não é ser empregado, entendeu? Sim. Então ter que ter o tempo de carência mínima. Sim. Ter o tempo de carência mínima, não importa se tu é... Autônomo, liberal? Se tu, por exemplo, eu sou autônomo, tá? Por exemplo, tu falou, tem uma empresa aqui que eu lido com tinta. Tu tendo o mínimo da carência, que é 180... Comprovado que tu lida mesmo ali, tu não fica só no escritório, no ar-condicionado lá, né? Isso aí. E o tempo de exposição, só que daí, basicamente, o que acontece? Os documentos, por exemplo, o PPP, esses laudos, esses formulários, não vai ser o empregador que vai te fornecer. Tu vai ter que ir atrás, tu vai ter que, provavelmente, tu mesmo assinar, ou pedir para um técnico fazer um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro, enfim, para ver, ele vai te fornecer esses documentos técnicos que não tem. E baseado nesses documentos técnicos, tu vai lá e vai conseguir comprovar a tua atividade. Ou seja, não precisa ser empregado. Tu pode ser autônomo, tu pode ser um microempresário, só que desde que tu faça se enquadre, né? Comprove. É meio difícil na fase administrativa. Na fase administrativa é bem rigoroso, é bem complicado. Mas via judicial é um pouco mais formalizado, vamos dizer assim, a paridade de armas já se iguala com o INSS e é um pouco mais fácil de comprovar. Mas tem que ter organização e tem que ter os documentos. Bom, tomada essa decisão aí do STF, tem como ser revogada? Enfim, como é que funciona? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque ela está numa instância já maior, né? Não é nem no STJ, é no STF. Então, e foi julgado. Mexe com a Constituição, né? Isso, e foi julgado pelo Pleno, então todos os ministros deram seu voto, então eu acredito que não tem mais mudança. Claro que falando em Brasil, né? É meio complicado, mas eu acredito que esse tipo de coisa, até porque vai fazer todas as empresas se organizar, as pessoas se organizar, tem um impacto no INSS, tem impacto na Previdência. Então eu acredito, pela uma questão de segurança jurídica, não vai haver mudança tão logo. Claro que pode haver um dia uma outra reforma, alguma outra coisa, decreto, outra reforma, outras coisas que podem mudar. A gente está passando por uma reforma tributária, que até esse dia a gente estava falando, né, Rodrigo? Então tem muita coisa acontecendo. Então eu acredito que na Previdência, tanto que desde 2019, ou seja, nós temos 2026, há quase 7 anos, a maior mudança é essa daqui. Sim. E a questão que você falou da reforma tributária também, e havendo, né, inconstitucionalidade ali também nessa reforma tributária, daqui a pouco o STF vai poder apreciar e também... Isso, tem muita coisa mudando. Né? Eles podem mudar, porque o STF, muitos distorcem o que é o STF, né? O que é a missão,
do STF, na verdade, eles são julgar casos inconstitucionais, né? Isso aí, proteger a Constituição. É proteger a Constituição, né? Diferente do STJ e outros. Então, daqui a pouco lá nessa reforma tributária também, se eles verem alguma coisa ali, né, que é inconstitucional, que foge da Constituição, eles podem derrubar também, né? Pode. Então E a gente já está tendo algumas decisões nem do STF, né? É. Claro que chega lá, vamos dizer assim, no STF ela consolida. Né? Ela é uma decisão que é Supremo, irrevogável, né? É isso aí, não tem outra instância maior. Claro que a gente está tendo algumas decisões, por exemplo, em tribunais, no STJ, e que provavelmente, como a gente falou, vai levar um tempinho para chegar no STF, mas quando chegar, provavelmente vai ter uma decisão. Então, eu não digo que ela muda uma legislação, mas ela pode derrubar parte, pode ser considerada parte inconstitucional, e eu acho que essa é a competência do STF, e ele provavelmente vai... Como fez agora no processo vai fazer. No lapso temporal aí, se for ver, 2019 são 7 anos aí, né? 7 anos, mas que enfim, né? Demorou um pouquinho de tempo, mas conseguiram chegar nessa decisão, né? Com que certeza. É bastante importante e eu acho que tem que ser parabenizado, tem que ser comemorado. Muito bem, tá aí o doutor doutor Luiz Fernando Schmidt, da área previdenciária, trazendo esse importante, né? Explicando, né? Porque o pessoal lê a notícia, mas o que é isso, né? O que aconteceu? Quais são as classes? Será que eu me enquadro? Será que não? Como é que eu devo proceder agora? Procurar um advogado, especialista previdenciário, né? E tirar todas as dúvidas. Tem ali as classes aí, né? Tudo, as profissões e ver, trazer toda a documentação, né, doutor? Mas vocês orientam tudo isso, né? Claro. Tem muito. Depende muito, por exemplo, o colega, né? Que pegar, ou enfim, o profissional que lidera, que trabalha com essa atividade do dia a dia. Mas normalmente, via de regra, são esses documentos de praxe. Claro que pode ter alguns outros mais, tem alguns colegas que podem ter alguma preferência por algum outro documento, né? Mas basicamente é isso aí. E aí é via direta com o INSS, aí já entra lá, tendo lá o INSS já pá. Esse tipo de atividade é um pouco mais complicado. Não adianta a gente mentir para as pessoas. Então, às vezes a pessoa diz assim, não, eu tenho aqui os papéis. Já só chegar lá e... E provavelmente vai ganhar ou não. Então é preciso ter uma organização, eu acho que tem que ter um profissional ajudando, né? Porque esse tipo de processo é um processo bem complicado. Até para a gente que lida no dia a dia é difícil. Imagina para a pessoa leiga, né? É verdade. Infelizmente, hoje está se tornando um pouco mais fácil, sistematizando. Mas ainda especialmente na atividade especial, Rodrigo, tem muita legislação, muito decreto, muita instrução normativa, que às vezes tu acha um caso ali que específico que consegue ali, tu consegue aposentar a pessoa. Então tem que buscar, eu acho que nesse tipo de situação tem que buscar uma assessoria de um profissional. E claro que uma novidade dessa é importante, muitas pessoas vão ir atrás, né? Porque Provavelmente. Não vai ser, já tô com um pouco, né? Já tô aí 25 anos, 20 anos, 15 anos, talvez, já tô com... Já dá para ir se organizando. Né? Porque o importante, pelo que a gente percebe, é a questão da idade, né? Tu podia trabalhar, mas tu tinha que ter um tempo. E o tempo de contribuição, esse é o tempo, né? 25 anos, 30 anos, 20 anos, 15 anos. Mas eu tinha que ter uma idade, né? Ou integrar, ou para conseguir a integralidade, ou ia ter uma mordida grande ali na minha, no meu benefício. Por exemplo, o que acontecia antes, Rodrigo? Tu tinha, por exemplo, esse período de 25 anos de exposição e tu não tinha idade. O que acontecia? Pedia conversão. E daí para tentar se aposentar por tempo de contribuição, né? E daí tu olhava ali no caso a caso, entrava ali dentro do sistema, fazia a conversão de todo esse período especial por exemplo, que nem eu havia falado, cada 10 anos vale 14, ou seja, então aumentava bem, né? Então daí aposentar por tempo de contribuição em alguns casos. E hoje agora, tendo essa extinção da idade mínima, é um baita ganho. Pessoas que estavam esperando podem ir agora atrás e ver, olha, eu vou conseguir se aposentar. E bem, né? É um salário muito bom normalmente. Muito bom. Muito obrigado, doutor, mais uma vez, pela sua contribuição aqui com os nossos ouvintes, né? Tirando essas dúvidas, né? Isso aí a gente sabe que se você for consultar um advogado, tem os honorários, né? E tem que ter, claro, com certeza. Ninguém vai, né, trabalhar, ninguém, né, mas então a gente traz aí, convida, né, especialistas, tanto advogados, médicos, tudo, porque a gente traz essa consulta gratuita, né, informativa, né, para nossos ouvintes que, nem que você falou, viram a notícia, mas não foram atrás. Então a gente está aqui trazendo para você. Daqui a pouco você está aí, né, se enquadrando aí, né, se encaixando aí, está perdendo tempo, porque é perder tempo trabalhar isso, né? Eu até eu não digo assim, pode estar aposentado, porque como a gente estava falando, pode ter mudanças da legislação, pode ter mudanças, provavelmente desse assunto talvez não vai mudar mais no STF, mas que pode talvez dificultar um pouco mais. Nada está livre, por exemplo, de passar uma legislação na Câmara criando a idade mínima de novo, dentro de um procedimento diferente, ou ocultando isso. Por isso que é importante, o que eu estou querendo dizer, não é para assustar as pessoas, mas que pode mudar no futuro. Claro, tudo pode. Tu pode garantir uma coisa hoje, eu acho que é importante correr atrás e tentar garantir uma coisa hoje do que alguma coisa amanhã futura, né?
Com certeza. Dr. Luiz Fernando Schmidt, advogado da área previdenciária, falando conosco nesse programa. Segunda-feira, começando com uma boa notícia, uma explicação. Aí eu já tentei trazer o doutor aqui na segunda, porque é para começar a semana já. Esse tema não pode esfriar, né? Tá quente, foi quinta-feira, né? Quinta-feira. O doutor era para estar vindo na sexta, mas não conseguiu, né, doutor? Então a gente não estamos na segunda-feira. Não, segunda-feira a gente consegue, então. Vamos lá, então, vamos trazer esse tema aí já agora, né? Que é para a pessoa já ficar informada. Eu tento trazer aqui 2, 3 meses aí, que aí o pessoal nem vai lembrar mais. Muito bem, 8 horas e 45 minutos. Seguimos com o nosso giro da notícia. Vamos a um breve intervalo comercial e na sequência voltaremos. É mais notícia.